Fala, gente linda, professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com Diogo e dessa vez iremos resolver a questão de número 94 do Enem 2022, caderno amarelo. Vamos ao texto. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia, não patogênico. Para isso, realizaram uma modificação genética criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Pessoal, do que foi que o texto falou até agora? Vamos marcar aqui algumas partes importantes. Vejam, falou que o protozoário Trypanosoma cruzi ele é o causador da doença de Chagas, certo? Então veja, o Trypanosoma cruzi é o protozoário que causa a doença de Chagas. E esse protozoário que causa a doença de Chagas, ele pode ser a nova arma contra o câncer, certo? Então vamos marcar aqui, ó. O protozoário está sendo utilizado, tá certo? Contra esta doença. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença, qual doença? Contra o câncer, usando uma variação deste protozoário que causa a doença de Chagas, certo? Então eu vou usar uma variação deste protozoário que causa a doença de Chagas, mas que está modificado, certo? Que foi utilizado aí para a fabricação da vacina e que não tem a capacidade de causar a doença no nosso corpo. Então veja o que foi feito. Para isso realizaram uma modificação genética criando um T-cruzi, ou seja, um Trypanosoma cruzi, capaz de produzir também moléculas fabricadas por células tumorais. Pessoal, esse Trypanosoma cruzi que está sendo utilizado para a fabricação da vacina, ele, assim como foi colocado aqui, ó, é capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais, ou seja, pelas células do câncer. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, certo? Aquela molécula, tá certo? Que o protozoário produz, tá certo? E que também é produzida pelas células do câncer, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as defesas, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral, como se lutasse apenas contra o protozoário. Pessoal, do que foi que o texto falou? Observe. O texto falou que está, tá certo? Se utilizando aí essa vacina, a fabricação dessa vacina com o protozoário modificado. Esse protozoário modificado que vai ser inserido aí com a vacina no corpo de um organismo, ele produz moléculas que as células tumorais também produzem. Então, olha o que eu coloquei aqui, depois de induzir as defesas, estas passam a destruir as células com a molécula tumoral. Então, a nossa defesa, tá certo? A defesa do nosso corpo irá destruir as células com aquela molécula tumoral, tá certo? Aquela molécula que foi fabricada ali pelo protozoário, como se lutasse apenas contra o protozoário. Isto porque o protozoário não produz aquela molécula que a célula do câncer tem. Então, depois que eu estou vacinado com esta vacina aí, onde eu tenho o protozoário produzindo aquela molécula da célula do câncer, quando o meu corpo, tá certo, ficar aí imune a este protozoário, tá certo? Eu aprender a lutar contra esse protozoário que tem aquela molécula da célula do câncer, também eu vou passar a destruir as células do câncer, certo? Mas vamos ver aqui o comando da questão, observem. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa? As minhas células de defesa, tá certo? Elas vão destruir sim ali o protozoário que produz aquela molécula, tá certo? Presente na célula do câncer. Então elas vão destruir ele ali, mas as minhas células de defesa também serão induzidas a destruir as células do câncer porque produzem a molécula ali que o protozoário, tá certo? Também produziu, fazendo com que ataquem o tumor. Olha, qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que fazendo com que essas células de defesa ataquem também o tumor, tá certo? Vamos lá ver. Isso diz respeito aí a uma autoimunidade, a uma hipersensibilidade, a ativação da resposta inata, a apresentação de antígeno específico, o desencadeamento de processo anti-inflamatório. Pessoal, a questão falou aqui desse protozoário no começo do texto, mas se nós analisarmos com calma, nós vamos ver que é uma questão que fala aqui de imunidade, certo? De imunidade trazendo aqui a vacina, essa imunização, essa forma de imunização ativa e artificial. Antes de voltarmos aqui ao comando da questão, vamos fazer uma breve observação,
tá certo? Aqui do lado, observem, o texto fala sobre esta vacina, com foco aqui, tá certo? Nesta imunidade. Então, vamos anotar aqui alguns pontos interessantes. Olha, aqui eu vou anotar imunidade. Eu estou falando de imunidade. Pessoal, o que seria essa imunidade? É a capacidade que o meu corpo tem de quê? De buscar ali a defesa, tá certo? Não esqueçam que essa imunidade aqui, eu posso trazer ela aqui de dois tipos. A imunidade que eu vou chamar de inata, tá certo? Vou colocar aqui, ó. O que seria essa imunidade inata? Só um instante eu vou explicar, tá certo? E eu tenho aquela imunidade que é adquirida. Deixa eu colocar um pouquinho para baixo aqui. Aquela imunidade que também é chamada de adquirida. Esta imunidade, chamada também de adquirida, ela também, tá certo, pode ser chamada de imunidade adaptativa. Não esqueçam disso. A imunidade adquirida também pode ser chamada de imunidade adaptativa. Não esqueçam desse detalhe, mas vamos aqui comparar esses tipos de imunidade aqui, ó, tá certo? Colocando aqui algumas diferenças para que fique bem claro. Observem, pessoal, a imunidade inata, nós já nascemos com ela, tá certo? E ela é inespecífica. Como assim, professor? Você poderia me perguntar. A imunidade inata, eu já trago ela ali desde o quê? Desde o nascimento. Então, olha, já nascemos com ela. Vou colocar aqui, ó, na imunidade inata, nós já trazemos ela desde o nascimento e ela é específica. Não esqueçam disso. Como assim? Ah, se eu for lutar ali contra um vírus, contra uma bactéria, vou lutar ali de maneira específica. Não, na inata não tem essa especificidade, não, tá certo? E eu trago ela, pessoal, desde o quê? Desde o nascimento, tá certo? Vou colocar aqui, ó, desde o nascimento. Não esqueçam disso. Aí, essa imunidade inata que eu vou trazer ali desde o nascimento e que é inespecífica, deixe-me puxar aqui uma observação. Observem, ela vai compreender ali barreiras. Barreiras. Eu vou ter ali barreiras físicas, tá certo? Como que, por exemplo, barreiras físicas. Vou compreender também barreiras químicas e vou ter também, tá certo? Células que vão atuar ali no meu sistema de defesa, entretanto, de forma o quê? De forma inespecífica. E quem são essas células? São os fagócitos. Deixa eu colocar aqui, ó, os fagócitos. Como por exemplo de fagócitos, eu poderia citar aqui os macrófagos, tá certo? Então, deixe-me colocar aqui do lado para vocês de uma outra cor, exemplos disso aí que eu marquei. Então veja, exemplo de barreiras físicas, conferida aí através da imunidade, tá certo? Inata. Barreiras físicas, eu poderia colocar aqui os epitélios, tá certo? Vou colocar aqui, ó, os epitélios, os revestimentos, tá certo? Ali, ó, os nossos epitélios. Como exemplo aqui de barreira física. Um exemplo de barreira química, para ficar claro aqui, eu poderia colocar aqui, por exemplo, é, o suco gástrico, tá certo? Que tem ali o ácido clorídrico, o suor, a lágrima. Então, eu vou colocar aqui como exemplo a lágrima, tá certo? Que nos defende ali contra bactérias, por exemplo, que poderiam nos causar algum dano. E um fagócito aqui, por exemplo, eu poderia colocar os macrófagos, tá certo? Os macrófagos que fazem ali a fagocitose ali, tá certo? Destruindo ali, fagocitando ali aqueles corpos é, estranhos. Pronto. Veja, esta imunidade inata aqui, ela é inespecífica, como eu disse, não vai agir de forma específica para determinado agente patogênico e para outro, ela vai agir de uma forma só, tá certo? É inespecífica, compreendendo barreiras físicas, como exemplo, os epitélios, barreiras químicas, tá certo? Como eu coloquei aqui, a lágrima, suor, tá certo? O suco gástrico, onde eu vou ter ali a ação do ácido clorídrico. Eu tenho aqui os fagócitos, que são células que vão fazer ali a fagocitose, por exemplo, macrófagos, entre outros, tá certo? Mas não esqueça que essa imunidade inata desde o nascimento, como eu havia colocado aqui. E agora vamos falar dessa imunidade adaptativa. Essa imunidade aqui, ó, é também chamada de adquirida. Pessoal, essa imunidade aqui, adaptativa, também chamada de imunidade adquirida,
eu vou ter aqui a presença, tá certo? De células chamadas de linfócitos. E a destacar aqui, eu vou colocar aqui, observem, linfócitos, não esqueçam disso. E estes linfócitos aqui, sendo células de defesa, eu vou destacar ele aqui para vocês, os linfócitos do tipo B, certo? E aqui eu vou colocar os linfócitos do tipo T. Pessoal, os linfócitos do tipo T, tá certo? Olha, os linfócitos do tipo T, eu vou dividir ele aqui em linfócitos do tipo TCD4, tá certo? TCD4 e TCD8. Observem, e TCD8. O que é que acontece aqui? Esses linfócitos B, eles produzem aquilo que nós chamamos de quê? De IG ou de anticorpos, imunoglobulinas ou anticorpos. Então não esqueça, quem são os linfócitos responsáveis pela produção de anticorpos? Os linfócitos B. Esses anticorpos também podem ser chamados de IG, imunoglobulinas, que são proteínas de defesa. Essa imunidade conferida aqui através dos anticorpos, eu vou dizer que é uma imunidade adquirida, mas do tipo humoral. Não esqueçam desse detalhe. Aqui eu tenho uma imunidade o quê? Uma imunidade humoral, tá certo? Vou destacar aqui, ó, imunidade humoral. Já, pessoal, a imunidade conferida pelos linfócitos T é um tipo de imunidade que não vai ter aqui ação de anticorpos, a imunidade celular, certo? Então vou destacar aqui, ó, imunidade celular. Só que tem uma diferença que eu vou querer que vocês observem. O linfócito TCD4, ele também pode ser chamado de linfócito auxiliar, tá certo? Auxiliador ali, ó. E o que é que ele faz? Ele reconhece corpos estranhos. Então deixa eu destacar aqui, ó. Ele reconhece corpos estranhos. E ele apresenta esses corpos estranhos para o linfócito TCD8. Este linfócito TCD8, ele também pode ser chamado de linfócito, tá certo? TCD8, ou também chamado de citotóxico, certo? E ele destrói células, como por exemplo células tumorais, células que apresentam ali um parasita intracelular, como o vírus, por exemplo. Ele é chamado também de citotóxico, tá certo? E ele faz a destruição dessas células aí que apresentam aí esses danos, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Eles vão destruir, por exemplo, células tumorais. Deixa eu destacar aqui, ó. Células tumorais. Eles também vão destruir células que apresentam parasitas intracelulares, tá certo? Não esqueçam desses detalhes. Pronto. A partir disso aqui, nós conseguimos, tá certo, já resolver a questão aqui do Enem 2022. Não esqueçam que a imunidade inata, tá certo, é aquela imunidade que eu trago desde o nascimento, tá certo, e que ela é o quê? Inespecífica. E para não esquecer aqui, ó, essa imunidade adquirida, deixa eu pegar aqui a cor adequada, essa imunidade adquirida, ela, eu acabei esquecendo, mas eu vou destacar aqui, ela é específica, que há especificidade, tá certo? Aqui é específica. E esta daqui, esta adquirida, eu não nasço com ela, tá certo? Ela não vem desde o nascimento. Eu vou adquirindo ela ao longo da vida, tá certo? Não esqueçam disso. A inata desde o nascimento e a adquirida eu vou adquirindo ela, vou é, adquirindo ela ali ao longo da vida. Vamos ao texto. Lembre-se que o texto disse que eu estou utilizando o Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas, tá certo? Que está modificado, sendo utilizado para produzir uma vacina. E então, esse Trypanosoma cruzi, quando entrar no nosso corpo, ele vai produzir, tá certo? Moléculas que são iguais àquelas moléculas que são produzidas por células do câncer, células tumorais. Então, o meu corpo vai lutar contra esse protozoário que produz essa molécula aí que a célula do câncer também produz. Então, quando o meu corpo aprender a destruir ele, também vai aprender a destruir as células do câncer, tá certo? Por isso que essa vacina está sendo utilizada contra o câncer. Vamos ao comando da questão. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor, além de atacar o protozoário ali da vacina, tá certo? Que está produzindo aquela molécula que a célula do tumor produz, as minhas células de defesa também vão atacar o tumor, tá certo? Porque o tumor não tem aquela mesma molécula que foi produzida pelo protozoário utilizado na vacina. Então, qual é o mecanismo utilizado? É uma autoimunidade, pessoal. Uma autoimunidade é quando o meu corpo criou uma imunidade, tá certo? Contra ele mesmo, uma doença autoimune, por exemplo. Meu corpo aprendeu a lutar contra ele mesmo. É disso que eu estou falando
Não, então não é a letra A, tá certo? Pessoal, é uma hipersensibilidade, ou seja, uma sensibilidade exacerbada, tá certo? Uma reação alérgica, é disso que eu estou falando, também não, né? É uma ativação da resposta inata. Pessoal, a resposta inata, observem, ela veio desde o nascimento, tá certo? Observem, e ela é inespecífica. Nesse caso aqui, eu não trago isto desde o nascimento e não é inespecífica, tá certo? É específica essa ativação que eu vou ter aí para lutar contra aquele protozoário que produz aquela molécula que também a célula do câncer produz. Então não é a letra C. Ficamos entre a letra D e a letra E. Apresentação de um antígeno específico. Vocês concordam que esse protozoário modificado, ele produz aquela molécula, tá certo, específica, que também é produzida pela célula do câncer. Então essa molécula aí vai ter ali aquele antígeno específico, tá certo? Então, quando meu corpo vê aquele antígeno, aquela molécula produzida ali pelo aquele protozoário, certo? Não esqueçam disso. Ele vai reconhecer aquele antígeno específico, aquele corpo estranho ali, e vai lutar contra ele. Lembrando que a célula do câncer também produz, tá certo? É, esta molécula, e quando meu corpo aprender a lutar contra essa molécula do câncer produzida pelo protozoário, tá certo? Também vai saber lutar contra as células do tumor que produzem também esta molécula. Então, o gabarito, sem dúvida nenhuma, aqui é a letra D. Não esqueçam disso. Letra D, apresentação de um antígeno específico, que nesse caso aí é a molécula produzida pelo protozoário, tá certo? A mesma molécula que as células do câncer também produzem. Uma vez que o meu corpo aprende a lutar contra essa molécula, contra esse protozoário que produz essa molécula, vai saber lutar também contra as células do câncer, certo? Então, e o linfócito T citotóxico vai destruir ela e ligado a isso eu vou ter aí a produção de anticorpos, não esqueçam disso. E por que não é a letra E? Desencadeamento de um processo anti-inflamatório. Em momento algum nós falamos aqui de processo anti-inflamatório. Tudo bem, turma? Estude, continue focado, continue acreditando nos seus sonhos. Vocês vão longe, tá certo? Se preocupem com vocês, sempre se coloquem como prioridade e continue resolvendo bastante questões. Continue conferindo aqui o nosso canal que vem muitas novidades. Se inscreva, tá certo? Dê o like se você gostou e eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e que vocês tenham gostado aí e que tenha sido útil esse vídeo para vocês. Forte abraço, fique bem e tchau, tchau.